Boa noite, igreja. Vamos começar o nosso culto. Mesmo por vídeo, estamos juntos, né? É a forma de estarmos juntos. Vamos começar louvando ao Senhor. Você em sua casa, acompanhe comigo assim. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, viver cercado por egípcio e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, viver cercado por egípcio e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. E eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Olá, bem-vindo de volta ao culto desta noite. Você que está em casa, a Igreja de Cristo está reunida na sua casa, onde você está neste momento, porque você está reunido na presença de Deus. Essa música fala de algo interessante, da alegria do povo de Israel depois de atravessar o mar. Miriam cantou e dançou na presença de Deus do outro lado. Então vamos, nesta noite de domingo, meditar um pouco na palavra de Deus, no texto sagrado, que está no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos de números 13 e 14, que diz, Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Senhor Deus, é na presença do Senhor que estamos. Por isso nós cremos na ação e na operação do Espírito Santo do Senhor. Nós o invocamos para que Ele que habita em nós e entre nós seja aquele que fale aos nossos corações neste momento. Nós inclinamos completamente diante da Tua augusta presença e declaramos que o Senhor é o Senhor sobre as nossas vidas, e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amigos e irmãos,
Na semana passada, nós conversamos no sermão de domingo à noite sobre os acontecimentos que nortearam a última praga lá no Egito. Pense bem que agora já saímos do Egito e agora nós estamos caminhando deserto adentro, nós estamos caminhando deserto afora, e nós podemos entender que a mão de Deus, a boa mão de Deus, os olhos de Deus não se afastou do povo de Deus naquele tempo de adversidade. Está encaminhado, tudo encaminhado, para que no próximo domingo estejamos celebrando a Páscoa do Senhor. E foi assim que eles fizeram, deserto afora. Ao sair daquela noite da última praga, eles comeram a Páscoa, eles jantaram juntos, eles celebraram a Páscoa, o livramento do Senhor naquela noite, e saíram do deserto afora, cumprindo a ordem de Deus em direção à Terra Santa. Eu quero tratar com você nesta noite, então, sobre alguns livramentos, ou os livramentos de Deus para o seu povo no meio do deserto. O texto que nós tomamos nos remete a algumas circunstâncias específicas de fatos que ocorreram com o povo de Israel, a partir do momento que eles decidem abandonar tudo e seguir ao chamamento divino. Diante do seu líder Moisés, eles traçaram uma rota para fazer, que era uma rota completamente diferente daquela natural de que se fizesse, em linha reta, o Egito, a cidade do Cairo, até as terras chamadas terras de Canaã, em linha reta, eles gastariam talvez apenas 40 dias. Mas Deus, pela sua providência, fez com que essa viagem durasse 40 anos. E aí nós vamos aprendendo desde já que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós queremos alcançar a promessa de Deus num tempo recorde, ou na contagem do nosso tempo, do nosso relógio, mas o relógio de Deus é diferente do nosso. Às vezes Deus nos faz passar por circunstâncias da nossa vida, de provas ferrenhas, para que Ele então, diante dessas provas, Ele possa nos mostrar e provar o Deus que Ele é e que Ele cuida de nós o tempo todo. Assim foi para com esse povo. Então, o primeiro livramento deste povo ocorre logo ali no versículo 18 a 22, você vai situar aí, se você está acompanhando, do capítulo 13. Volte um pouquinho a sua Bíblia, no capítulo 13, a partir da consagração dos primogênitos, versículos 13 e 14, nós vamos encontrar o caminho traçado pelo deserto em direção a essa terra prometida. Diz assim, versículo 18 ao de número 22: Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã e à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna da nuvem para os guardar pelo caminho, os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna da nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Esse caminho é muito marcante na vida dos israelitas. E aqui há uma citação a José, aquele mesmo José que você já conhece lá do passado, que alimentou seus irmãos, que fez todas aquelas coisas por providência divina. Ele jurou que levassem os ossos dele quando esse povo partisse do Egito. Nós podemos ver aqui o sentimento de irmandade de José, o sentimento de família que José tinha em relação aos seus compatriotas. Em outras palavras, ele diz para eles: no dia que vocês saírem daqui libertos dessa escravidão, quero que vocês levem os meus ossos com vocês. E assim eles fizeram, levaram para a terra prometida, para a terra de Canaã, os ossos de José,
e eles estavam caminhando nesse deserto. Eu chamo a sua atenção aqui para duas coisas, duas circunstâncias específicas desse caminho: o cuidado de Deus para com o seu povo. Olha, durante o dia eles caminhavam debaixo de uma coluna. O deserto é um lugar árido, dependendo do deserto, durante o dia a temperatura pode atingir 55, 60 graus, e durante a noite ela pode cair a patamares próximos de 0 graus. Imagina, e aquele povo precisava caminhar durante o dia e a noite. Deus quer que você caminhe durante o dia e noite. Deus não quer que você pare, mesmo que as circunstâncias do deserto não permitam. Eu não sei qual tipo de deserto que você está passando, mas eu quero te dizer que a coluna da sombra de Deus, a nuvem de Deus, está sobre a sua vida durante o dia. Também da mesma forma, na noite, para que você não pare, para que você avance, para que você continue vencendo, para que você continue conquistando, a coluna de luz de Deus também estará iluminando a noite para que os seus passos não tropecem. Aquele povo não esperava tanto o cuidado de Deus sobre a vida deles. Talvez eles não tivessem noção daquilo que Deus estava planejando quando programou a sua libertação, providenciando a liderança de Moisés, providenciando as pragas para mexer com o coração de Faraó. Deus estava planejando um caminho excelente para o seu povo. Deus estava planejando um caminho onde eles pudessem andar sob uma coluna de nuvem durante o dia e sob uma coluna de fogo durante a noite. A sombra de Deus acalenta os seus passos durante o dia, como também a coluna de fogo de Deus ilumina os seus passos durante a noite. O Salmo 91 nos remete ao cuidado de Deus, uma coisa do tipo, quando ele diz assim: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, e aquele que anda no esconderijo, que anda debaixo dos cuidados do Altíssimo, aquele que anda nos cuidados de Deus, o que habita no esconderijo do Altíssimo, olha bem, lá ele diz que não se espantará com o terror noturno. Nada nos pode assustar, porque a coluna de fogo de Deus ilumina os nossos passos. Então encontramos o caminho em direção à terra prometida como uma forma de Deus inicialmente mostrar para eles o cuidado que Deus tinha para aquele povo. Em segundo lugar, versículos 6 a 9 do capítulo 14, você pode observar aí que havia um inimigo no encalço deles, mas o livramento de Deus. Capítulo 14, versículos 6 a 9, vai dizer o texto assim: e aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios e todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar em Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. Olha, aqui nós vamos encontrar até aqui onde esse povo está. O inimigo, o arqui-inimigo do povo, estava no encalço deles. Quando eles saem em liberdade do Egito, que eles começam e entram no deserto lá fora, Faraó já ficou enfurecido, porque ele não aceitava ser vencido. Mesmo que fosse o Deus dos hebreus, ele não aceitava a derrota. E ali ele se vê derrotado. Quando ele vê o povo ir embora, o seu coração se enfurece. Ele coloca então todo o seu exército com carros, com pessoas, com capitães sobre os carros, e manda ir um encalço do povo de Deus. Olha, às vezes nós não nos damos conta de que estamos atravessando um deserto. Eu falei semana passada sobre os tipos e figuras da Bíblia. A congregação de Israel, o povo de Israel que foi liberto do Egito, é o tipo da igreja, a ponta para a igreja. A igreja foi liberta. A igreja é composta de pessoas libertas do pecado, libertas por Jesus. Ela está numa caminhada, ela atravessa por um deserto, ela tem uma promessa, ela tem um alvo, ela tem um foco, que é a terra prometida. Mas o inimigo está no encalço. Eu não quero te assustar nessa noite, eu não quero te aterrorizar,
mas eu quero te alertar, como seu pastor, e dizer que o inimigo está no encalço da igreja. Mas por outro lado, nós sabemos que o Deus que cuida de nós, desde a saída do Egito, a coluna de fogo durante a noite continua acesa. Quero te alertar nessa noite, quero te dar essa notícia boa, de que durante o dia, mesmo que esse deserto queime, a sombra de Deus estará sobre a igreja o tempo todo. Você está caminhando debaixo da coluna de nuvem durante o dia. Deus tem o cuidado de não permitir que você sofra nenhum dano. E em terceiro lugar, nós vamos encontrar uma circunstância triste desse povo, pensando nos livramentos de Deus. Versículos 10 a 12, do capítulo 14 de Êxodo. Olha, capítulo 14, versículos 10 a 12, nós vamos encontrar aí a murmuração do povo. Outro problema. Olhe bem o que diz: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasses de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trouxeste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha, esse livramento, depois dessa murmuração do povo, nos faz pensar nesse tempo em que nós vivemos. Há tantas pessoas que murmuram tanto, não é verdade? Sem motivo nenhum, mesmo sabendo que ele está debaixo dos cuidados de Deus. Há tanta gente nesse tempo de hoje. Você deve conhecer alguém, sabe? Existia um desenho há uns tempos atrás, as pessoas do meu tempo vão lembrar disso, aquele Pipiu e Frajola, que dizia e vivia todo o tempo dizendo e reclamando: ó céu, ó vida, né? Tudo para ele estava ruim. Ó céu, ó dia, ó vida ruim. Há pessoas que são assim, acordam reclamando, murmurando, sabe? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: há tanta gente ao seu redor, ao meu redor, sofrendo muito mais do que nós. Aquele povo de Israel, mesmo estando debaixo do cuidado de Deus, vendo a manifestação de Deus o tempo todo, através da instrumentalidade do seu líder Moisés, mesmo vendo tudo isso, mesmo vendo o cuidado de Deus com a coluna da nuvem de dia, com a coluna de fogo à noite, com a providência divina para o alimento, para a água no momento certo, com os lugares para acampar, Deus conduzindo tudo, eles ainda desejavam voltar a ser servos, ser escravos no Egito. Eles olhavam para trás e desejavam e diziam para Moisés, como eu acabei de ler: você nos trouxe para morrer aqui, tantos sepulcros tinham no Egito, melhor era ficar lá sendo escravo. Olha, eles foram muito ingratos por tudo que Deus tinha feito por eles, os livramentos que Deus já tinha dado até ali. Sabe, às vezes tem pessoas que murmuram tanto, e às vezes até desejam voltar ao estado de servidão, às vezes desejam voltar à escravidão, desejam voltar para o mundo, voltar para o domínio de Satanás, e às vezes reclamam tanto. Eu quero te animar nessa noite, quero te dizer que o Senhor é contigo, que há um foco, que há um objetivo, existe uma terra prometida esperando a igreja de Cristo. Canaã nos espera, é para lá que nós vamos, então não tem motivo para murmuração. Melhor é estar com o Senhor, mesmo que as provas sejam grandes. Em quarto lugar, os livramentos de Deus. Nós vamos ver a proteção de Deus explícita no versículos 13 e 14 do versículo 4, quando diz assim: Moisés, porém, depois de ouvir essas coisas todas, as murmurações do povo, Moisés responde ao povo: não temais, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. A proteção de Deus, mais uma vez, está aqui. O exército, o arqui-inimigo,
estava logo atrás. Eles já podiam ver os exércitos de Faraó vindo na sua direção, e à frente estava o mar. Mas Moisés fala com eles: olha, aquietai-vos, relaxa diante de Deus, espere só nele, busque só nele, e você vai ver o livramento que o Senhor, teu Deus, hoje vos fará. Esses egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais o verão. Ali o próprio Deus já estava dizendo que ele ia consumir com o exército de Israel. Quando ele diz isso: olha, vocês estão vendo esses egípcios, vocês nunca mais os verão, porque Deus tinha certeza do que ia fazer logo a seguir. E eu já chamo a sua atenção para a estratégia de Deus para Israel. Olha os versículos 19 e 20 do capítulo 14 do texto que nós estamos examinando de Êxodo, versículos 19 e 20. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Deus, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e pôs atrás deles. Olha, coluna de nuvem, isso era ainda durante o dia, tá? E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, fazendo ali aquele meio entre os dois exércitos. A nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Versículo 20 aqui nos fala dessa divisão que foi feita, a estratégia de Deus para defender o povo de Israel. A coluna de nuvem que estava à frente, fazendo sombra para eles caminhar, Deus faz com que aquela coluna desloca e fica atrás do povo de Israel, entre eles e o exército de Faraó, o exército egípcio. Olha, e essa sombra ofuscou a presença de Israel. Eles não podiam mensurar a distância que havia entre eles. Posso entender também que, pela mão de Deus, essa sombra, por ofuscar a visão do exército dos egípcios para ver os israelitas, foi uma forma de dividir os dois exércitos que Deus usou ali. Sabe o que significa isso para nós enquanto igreja? Que Deus coloca sempre algo entre aquele que persegue a igreja e a igreja. Deus coloca uma divisão entre o povo de Deus e o exército de Satanás. Deus não permite que o exército perseguidor de Satanás alcance o povo de Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra, assim diz o Senhor. Então mais esse livramento ocorre. E por fim, eu quero abordar com você o livramento final. Em sexto lugar, versículos 21 a 25, nós vamos encontrar o seguinte texto: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, de que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alborotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor pelejará por eles contra os egípcios. Meus amigos, aqui nós vemos o livramento final. Quando o povo de Israel vai aproximando do mar, Deus faz com que as águas abram de uma forma misteriosa. A ciência não conseguiu explicar isso até hoje. Não há uma explicação lógica para isso, porque é impossível aos olhos humanos isso acontecer. Mas Deus, pelo seu poder, manda Moisés, o líder que estava à frente, estender a mão sobre as águas, e as águas abriram 2 paredes de água, e eles entraram mar adentro. E olha que o texto nos remete a um tempo que já era a 4ª vigília da noite. A noite, no calendário deles, era dividida em 4 vigílias, e a 4ª vigília nós vamos entender que são as 3 últimas horas do dia.
de 3 às 6 da manhã, na quarta vigília da noite, a coluna de fogo prevalecia, iluminando o caminho do povo de Deus, passando no meio das águas que se abriu. Deus não os abandonou, Deus não apartou deles, através da coluna de fogo, e eles continuaram a pés enxutos. Mas na quarta vigília da noite, quando o dia estava quase amanhecendo, Deus faz com que o povo do Egito, que já estavam também no meio do mar, estavam no encalço do povo israelita, Deus fez com que as águas, permitiu que as águas voltassem à normalidade. Primeiro, Deus fez com que eles começassem a emperrar os seus carros, começassem as rodas entrarem em areia dentro e ficarem ali atolados na areia. E eles então começam a ficar desesperados e queriam voltar. Eles começam a entender que a mão de Deus estava ali. Deus permite e faz com que o povo de Israel continue caminhando, e atrás deles as águas foram fechando, e todo o exército de Faraó, os seus soldados, os seus carros, os seus cavalarianos, todos foram sepultados nas águas. Cumpriu a palavra de Deus que eu li logo no início, quando Deus estava dizendo para eles que aquele exército de egípcios, eles nunca mais os veriam da forma como viam. E ali de fato Deus consome todo o exército de Faraó e dá o livramento final para o seu povo. O que nós aprendemos com isso? É que Deus continua a libertar o seu povo, Deus continua a conduzir o seu povo, Deus continua a iluminar os passos do seu povo, e se necessário for, Deus faz sucumbir o exército que vem perseguir o povo de Deus. O livramento de Deus, ou os livramentos de Deus, são constantes na vida da igreja de Cristo. Deus não desamparará, Deus continuará cuidando dela, porque ela é a menina dos seus olhos. Deus continuará cuidando de você. Se você estiver no deserto, tenha certeza de uma coisa: a coluna de fogo te iluminará durante a noite, e a coluna da nuvem fará sombra para você durante o dia. Quando lhe faltar água, o Senhor providenciará água para você beber. Quando lhe faltar o pão, Deus providenciará o alimento para que você não passe a fome. Quando os inimigos perseguirem, Deus te livrará do inimigo também. E por fim, Deus te dará ou concederá a terra que Ele prometeu, Canaã celestial. É a promessa para a igreja de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que nesse tempo de isolamento social, a igreja que nunca parou, que a igreja esteja reunida aí onde você está. A igreja de Cristo está aí. Então, neste momento, eu abençoo a sua vida em nome de Jesus, e que Deus possa fortalecê-lo de uma maneira especial e possa te encorajar para olhar sempre para frente. Finalizo com uma bênção araônica sobre a sua vida, e você pode ministrar isso com a pessoa que está do seu lado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.